Cumprimento todos meus amados irmãos e amigos com paz do Senhor. Com muita alegria e gratidão a Deus, estou gravando a leitura diária da nossa lição 13, da nossa revista de adultos, editada pela CPAD. Essa lição estudaremos no dia 30 de junho de 2024, com o seguinte tema: a cidade celestial. Leitura diária de quarta-feira está na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 20. O tema para nosso breve comentário: a reconciliação de tudo o que está na terra e no céu. Leamos então nosso texto sagrado, repetindo, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 20. Assim está escrito: e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. O pecado entrou no mundo quando Adão e Eva transgrediram o mandamento do Senhor, comendo do fruto que Deus lhes havia vedado. A sentença para esse pecado foi a pena capital. Livro do Gênesis, capítulo 2, versículo 17. Não somente a morte física, mas também a morte espiritual. Morte significa separação. Na morte física, a alma e o espírito se separam do corpo. Livro do Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. Na morte espiritual, o pecador se separa de Deus, o seu Criador. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, verso 1. Não só o ser humano, mas a própria natureza foi afetada pelo pecado do homem. Deus amaldiçoou a terra, que passou a produzir espinhos e ervas venenosas. Livro do Gênesis, capítulo 3, versículos 17 a 19. Está escrito que a natureza geme com dores de parto, esperando a adoção dos filhos de Deus. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 22 e 23. Todos os seres humanos devem se reconciliarem com Deus, nosso Criador, cuja reconciliação somente pode ser feita através de Jesus Cristo, o único intermediário entre Deus e os homens. Primeira Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Nosso texto nos informa que todas as criaturas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus, serão reconciliadas com Deus por meio do sangue da sua cruz. Céus, nesse texto, não se refere à morada de Deus, o céu dos céus, mas esse espaço sideral que está sobre nossas cabeças. Esse espaço é atualmente a morada de Satanás com seus demônios. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 12. Mas Satanás e suas hostes serão expulsos de lá e precipitados na terra. Apocalipse, capítulo 12, versículo 7 a 9. Finalmente serão lançados no lago de fogo e enxofre, de onde nunca mais sairão. Livro do Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. Terra e céu, reconciliados com Deus pelo sangue de Jesus, vertido na cruz do Calvário, o pecado tirado do mundo. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 20, quando João apresentou Jesus, dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse maravilhoso universo será um grande paraíso. Seus moradores serão muito felizes por toda a eternidade.
Jesus Cristo proclamado como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Livro do Apocalipse, capítulo 19, versículo 16. O mundo todo reconciliado com Deus, tanto as coisas que estão na terra como as que estão nos céus. Estando todos os inimigos vencidos, o próprio Filho se sujeitará ao Pai, para que Deus seja tudo em todos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 28. Amém. Pastor José Serafim de Oliveira.